Oséias capítulo 11, irmãos. Oséias 11, quero avisar que essa perícope vai do verso 12 do capítulo 11 até o versículo 14 do capítulo 12, mas para não sairmos daqui meia-noite, nós vamos hoje até o verso de número 6. Você pode pensar que estranho, um único versículo de um capítulo, é porque a divisão bíblica é desse jeito, irmãos, a perícope. Na verdade, os tradutores da Bíblia foi que dividiram de maneira equivocada. Esse verso deveria estar no capítulo seguinte. O livro de Oséias tem esse detalhe, a maioria dos capítulos termina um versículo antes, mas os divisores não atentaram para isso. Oséias 11, a partir do verso 12, nós vamos até o verso de número 6, lembrando que essa perícope vai até o verso 14. À medida que os irmãos forem encontrando, eu convido os que podem a se colocarem de pé em reverência à palavra do Senhor. Oséias 11, de 12 até o verso 6 do capítulo 12. Lerei e os queridos acompanharão silenciosamente. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus, e é fiel com o santo. Efraim apacenta o vento, e persegue o vento leste todo o dia. Multiplica mentiras e destruição, e faz aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também, como Judá, tem contenda, e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou no calcanhar do seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus, e ali falou Deus conosco. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converta-te a Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Vamos orar. Senhor Deus, nós mais uma vez nos colocamos diante da tua palavra, Senhor, e suplicamos que o Senhor se compadeça de nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor não permita que saiamos daqui sem crer na tua palavra, sem compreendê-la, sem ouvir a tua voz nas Sagradas Escrituras. Fala com a tua igreja essa noite, Senhor. Fala comigo, fala com cada um, fala com o teu povo que se reúne aqui essa noite. É em Cristo que nós te rogamos. Amém. Podeis assentar. Queridos, poderíamos pensar bem que Oséias poderia ter encerrado o seu livro no verso 11 do capítulo 11. Bem que Oséias poderia ter encerrado o seu livro na última profecia, na profecia anterior, anunciando ao povo a restauração final e o retorno do povo para os caminhos do Senhor. Mas o profeta não faz isso. O profeta ainda não encerrou as suas profecias. Ele ainda precisa ensinar aquele povo e, consequentemente, a nós, que o pecado é algo terrível. O pecado não é só algo que está arraigado na nossa natureza, não é só algo que nos vem desde a herança do primeiro pecado de Adão, mas o pecado é tão terrível que ele se multiplica de uma geração para outra. Ele aumenta, ele é algo que destrói não só uma pessoa, mas a comunidade como um todo. E é por isso que nesse texto Oséias praticamente prega um sermão sobre o patriarca daquele povo. Oséias prega um sermão sobre Jacó, para mostrar que eles têm as mesmas características do seu pai Jacó. Eles se parecem mais com Jacó antes da conversão do que com Israel, antes de se encontrar com Deus. Esse texto é importante, porque trazendo uma pregação sobre a figura de Jacó,
Oséias nos mostra como esses homens devem ser interpretados, devem ser entendidos, devem ser enxergados, e como, assim como eles, nós devemos buscar a misericórdia e a graça do Senhor. É por isso, queridos, que exporemos esse texto à luz do seguinte tema. Ouçam bem: somos filhos de Jacó ou filhos de Israel? Repitam comigo: somos. Você vai dizer: é a mesma pessoa, pastor. É a mesma pessoa. Um antes da conversão, o outro após a conversão. É a mesma pessoa em dois períodos da sua vida. Jacó é o Jacó antes de converter-se. Por incrível que pareça, a conversão de Jacó está em Gênesis 32, para quem acha que está lá no início. Para quem se encanta com Jacó cortando a madeira lá e as ovelhas nascendo coloridas, digamos assim. Jacó se converte só no capítulo 32. Tudo que está antes é fruto de um Jacó egoísta, astuto, querendo se dar bem a qualquer custo, de qualquer jeito. Tudo que está antes é um Jacó mentiroso, enganador, astucioso. Só no capítulo 32 há a conversão daquele homem. É por isso que, ao olhar esse texto, nós não podemos nos esquecer do que diz Jesus Cristo. Em João 8:39, conversando com os judeus dizem para Jesus: não somos bastardos, temos um pai, somos filhos de Abraão. E Jesus diz: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. E é isso que chama a atenção nesse texto, queridos. Somos filhos de Jacó ou somos filhos de Israel? E vemos isso primeiro quando o profeta queixa-se da infidelidade daquele povo. Olhe para a sua Bíblia. Olhe para o versículo 12 do capítulo 11. Veja como o profeta começa a sua profecia. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus, e é fiel com o santo. Primeiro preciso dizer que esse é um dos versos mais difíceis de traduzir do livro de Oséias. E o livro de Oséias não é um livro fácil de se traduzir. E por isso, queridos, a tradução que está na nossa Bíblia, pasmem, ela é terrível. Do jeito que está na minha Bíblia e na sua Bíblia, esse capítulo não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Olha o verso 12 de novo. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus, e é fiel ao santo. Do jeito que está aí esse verso, o Senhor está repreendendo Israel, repreendendo Efraim, e elogiando Judá, e reconhecendo que Judá ainda é fiel a Deus. Só que o problema é que 2 versículos depois, na mesma profecia, o Senhor diz que tem uma contenda contra Judá, uma acusação judicial contra Judá. Tem uma queixa contra Judá. Então, como é que Judá é fiel a Deus e Deus tem uma queixa contra ela? Na verdade, a melhor tradução em português desse verso é a tradução da NVI. A NVI, nesse verso 12, diz o seguinte: Efraim cercou-se de mentiras, a casa de Israel com engano, e Judá é rebelde contra Deus, a saber, contra o santo e fiel. Essa é a melhor tradução em português. Efraim, de fato, cercou-se com mentiras, Israel com engano, e Judá é rebelde contra Deus, a saber, contra o santo e fiel. Mas a melhor tradução é um pouquinho mais agravante ainda. Efraim me cercou com mentiras, e a casa de Israel com engano. Judá continua andando, vagueando com Baal, e sendo fiel àqueles aos quais eles consideram santos. Essa é a melhor tradução. Há uma crítica de Deus contra os 2 povos, contra Judá e contra Israel. A dificuldade para traduzir está no nome Deus aí no verso 12. Por quê? Porque a palavra em hebraico é Senhor, e Senhor é o mesmo título dado a Baal. Na verdade, Efraim, queridos, a crítica sobre Efraim e sobre Israel já é conhecida nossa.
Efraim está cercado de mentiras, está atolado no pecado. O reino do norte está completamente atolado na sua corrupção e no seu pecado. A religiosidade deles é falsa. A devoção espiritual deles é uma mentira deslavada, é uma hipocrisia. Não passa de uma camada fina de verniz a fé deles. Os rituais espirituais de Efraim, do reino do norte, é um subterfúgio, é um disfarce para a sua idolatria, já que Baal também é chamado de Senhor. Essa é a crítica de Deus para Efraim. Essa é a crítica de Deus para Israel. A religião deles é uma farsa. O culto deles é mentiroso. Porque embora digam cultuar a Deus, tudo que eles fazem tem a ver com culto a Baal. Essa é a queixa. E para Judá, qual é a queixa do Senhor? A queixa do Senhor para Judá é que Judá está começando a se rebelar contra Deus. Judá está com o coração dividido, está começando a andar atrás de Baal e considerar como santo os ídolos dedicados a Baal. É verdade, Judá ainda não afundou no pecado como Efraim, mas o seu coração já está dividido, seu coração já está abalado. De todo, eles não são mais fiéis ao Senhor. Queridos, Oséias é um profeta do norte. Ele preocupa-se primeiro com a sua região, com o seu povo. Mas ele já avisa que Deus está de olho na nascente rebeldia de Judá. É claro, Oséias está falando basicamente do período do rei de Judá na sua época, que é o rei Acás. E sobre o reinado de Acás, em 2 Reis 16, 3 e 4, o profeta diz que Acás andou no caminho dos reis de Israel, queimou seu filho em sacrifício, segundo a abominação dos gentios. Também sacrificou e queimou incenso aos altos e nos outeiros, como debaixo de toda árvore frondosa. E tem um agravante. Em 2 Reis 16, 10 e 15, a palavra de Deus nos diz que Acás construiu um altar idólatra e colocou no templo em Jerusalém. O profeta, embora esteja preocupado com o seu povo, com Israel, ele adverte o povo que Deus também está de olho no pecado de Judá. Também está de olho no desvio de Judá. Eles ainda não estão tão atolados quanto Israel, mas já começam a seguir os mesmos passos de Israel. Já começam a seguir o mesmo caminho tortuoso. Mas cada um tem que olhar para o seu umbigo, queridos. Cada um tem que olhar para os seus próprios pecados. E embora Oséias reconheça que Deus já está de olho no pecado de Judá, ele se foca no seu povo, na sua terra, na sua cidade de Samaria, no seu povo de Efraim. Olha o verso 12, olha o capítulo 12, olha o verso 1. Veja como ele volta agora para o seu povo. Ele diz: Deus está vendo o pecado de vocês, vocês já atolaram-se na mentira. Deus está de olho no pecado de Judá. Não comecem a acusar seu irmão, porque Deus também está vendo o pecado deles. Mas olhem a situação de vocês, particularmente. Parem de só apontar o pecado para Judá e olhem para vocês. Olha o capítulo 12, olha o verso 1. Efraim apacenta o vento, persegue o vento leste todo dia, multiplica mentiras e destruição, faz aliança com a Síria e azeite se leva para o Egito. O profeta começa com uma acusação duríssima. Efraim apacenta o vento. Efraim pastoreia o vento, é a expressão hebraica. Sabe o que significa, queridos? Efraim vive sem propósito, sem alvo. Apacentar o vento é correr atrás daquilo que não serve para nada. É investir a vida em algo que não tem sentido, que não serve. É desperdiçar a vida num alvo errado. Apacentar o vento, queridos, é uma descrição daqueles que buscam coisas vazias, sem significado e sem propósito. E eu preciso te perguntar, será que você também não está pastoreando o vento? Investindo a tua vida em uma farsa, em uma mentira, em uma proposta de ser feliz a qualquer custo, longe de Deus? Será que você não está pastoreando o vento, querendo andar e ser feliz longe do Senhor? Veja como o profeta
começa a explicar essa expressão. Israel persegue o vento leste todo dia. O vento leste é o vento do deserto da Palestina, é o vento seco, é o vento escaldante, é o vento que traz em si destruição. É uma referência ao povo da Assíria, que traria destruição. Sabe o que é triste, irmãos? Israel está correndo atrás do seu destruidor, ao invés de buscar o seu salvador. É por isso que eles pastoreiam o vento. É por isso que eles investem a vida naquilo que não serve, que não tem sentido. Eles estão correndo atrás daquilo que vai destruí-los, ao invés de correr atrás e buscar a misericórdia do Senhor. E por que o profeta diz isso? Olha o verso 1. Multiplica mentiras, destruição, faz aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. Sabe o que está acontecendo? Israel está fazendo alianças com dois inimigos ao mesmo tempo. Israel quer montar em 2 cavalos de uma vez só. Ele quer se beneficiar com a Síria e quer se beneficiar com o Egito. Ele faz aliança com a Síria, mas o seu azeite, aquilo de precioso que eles produziam em abundância, eles enviavam para o Egito como propina, para receber favor. Queridos, estão querendo montar em 2 cavalos ao mesmo tempo. E o pior, querem fazer alianças com 2 inimigos, e inimigos em todos os sentidos. A Síria e o Egito sempre foram inimigos históricos um do outro, mas a Síria e o Egito também sempre foram inimigos históricos de Israel. Israel está querendo fazer alianças com 2 inimigos, e inimigos em todos os sentidos. Se a acusação para Judá tem a ver com o período do rei Acaz, onde o povo começou a adorar os ídolos, onde se colocou um ídolo idólatra, um altar idólatra no templo em Jerusalém, a acusação aqui de fazer alianças com o Egito e com a Síria tem nome. O profeta Oséias está acusando o rei Oséias. O profeta Oséias está acusando o rei que tem o mesmo nome, Oséias. Em 2 Reis 17, no verso 4, o rei da época de Oséias, é o rei Oséias em Israel, e ele fez o seguinte: porém o rei da Síria achou ao rei Oséias em conspiração. Por quê? Porque enviou mensageiros a Som, rei do Egito. Não pagou o tributo à Síria, como Dante fazia todos os anos. Por isso o rei da Síria o encerrou em grilhões, no cárcere. É isso que Israel está fazendo. Está querendo montar em 2 cavalos. Está querendo fazer alianças com 2 inimigos. E o resultado, queridos, só pode esperar destruição. Sabe qual é o grande e terrível mal? É que Judá, irmão de Efraim, o reino do sul, irmão do reino do norte, ao invés de olhar para o reino do norte, olhar os pecados de Israel e dizer: eu não vou cair nos mesmos erros, Judá está fazendo a mesma coisa, está trilhando o mesmo caminho de idolatria. Por isso o profeta primeiro diz: olha, Deus está de olho no pecado de vocês. E agora ele vai mais longe. Deus tem uma acusação judicial contra Judá também. Olha o verso 2. O Senhor também contra Judá tem contenda, e castigará a Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. Note a expressão final: segundo as suas obras o recompensará. Isso é importante, porque quando Israel ouve que Deus vai repreendê-lo, que Deus vai puni-lo, o pensamento que vem primeiro na cabeça dos israelitas é: olha, e Deus só está vendo o que nós estamos fazendo? E eles de Judá também não são povo de Deus? E eles também não são filhos de Abraão? E o nosso irmão, ou seja, é um irmão jogando a culpa no outro. O Senhor diz: olha, preocupe-se com o pecado de vocês, porque eu estou de olho no pecado de Judá, e contra eles eu também tenho contenda. Queridos, tem algo muito importante aqui. Tem algo muito importante. Nós não podemos nos escorar em pensar que tem pessoas que pecam mais que nós. Ah, mas o pecado de fulano é mais grave. Ah, o pecado de Beltraninho é pior que o meu. Queridos, não é uma disputa para ver quem peca menos. Não se preocupe. Tem espaço no inferno para todos os que não se arrependem. A solução não é alguém que tenha mais pecado que você. A solução é arrepender-se. É isso que o profeta está dizendo. Por que vocês não param de apontar o dedo? Deus está vendo o pecado de Judá. Deus está vendo que eles estão trilhando o caminho de vocês. Tem mais. Deus tem uma contenda judicial com eles e vai cobrá-los.
Mas preocupe-se com o pecado de vocês. Preocupe-se com o poço, com o buraco que vocês estão, o quanto vocês afundaram. Parem de acusar o irmão de vocês. Deus está vendo o pecado de Judá e ele vai cobrá-lo. Mas preocupe-se com o pecado de vocês. Não adianta ficar apontando o dedo. É preciso arrependimento e fé. Queridos, somos filhos de Jacó ou somos filhos de Israel? E vemos isso quando o profeta compara aquele povo ao seu ancestral, ao próprio Jacó. Olhe para a sua Bíblia. Olhe para o verso 3. No ventre pegou no calcanhar do seu irmão. No vigor de sua idade, lutou com Deus. Note que a intenção de Jacó é mostrar que os descendentes de Jacó, o povo de Israel, o povo de Efraim, que é a principal tribo do Reino do Norte, eles seguem o mesmo desvio de caráter do seu antepassado. Eles têm basicamente as mesmas fraquezas, a mesma inclinação perversa. O profeta começa, e agora ele começa a falar do antepassado. Ele diz: no ventre pegou no calcanhar do seu irmão. Como sabemos, Jacó nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. E daí o seu nome, Jacó. Em hebraico, o nome Jacó deriva de calcanhar, queridos. E o significado é enganar. A ideia é aquele que vem por trás, aquele que pega o outro na covardia. A tradução mais literal para Jacó é agarrador de calcanhar. Ou simplesmente, ele está no calcanhar. E é sinônimo de enganador, de suplantador, de mentiroso. Porque simplesmente não dá para pegar no calcanhar de uma pessoa pela frente. É preciso pegar por trás e na astúcia. E assim foi a vida de Jacó. A vida de Jacó, queridos, o pai daquele povo, é uma vida que tem a ver com o seu nome. A vida de Jacó é um reflexo do seu nome, é um retrato do seu nome, de enganador, de suplantador, de agarrador de calcanhar. Essa é a vida de Jacó. Jacó agarrou no calcanhar do seu irmão, e quando o povo de Israel ouve isso, olhe, na infância, agarrou no calcanhar do seu irmão, eles lembram-se do que significa. É um homem traiçoeiro, é um homem enganador, é um homem astuto, é um homem que tenta tirar vantagem de todas as situações. Não é um herói como alguns pensam, pelo contrário, é um enganador, é um suplantador. Tamanho é a sua capacidade de enganar, que o seu próprio irmão Esaú diz isso. Em Gênesis 27, 36, Esaú diz o seguinte: não é com razão que se chama Jacó, pois 2 vezes me enganou, tirou o direito de primogenitura e agora usurpou a bênção que era minha. Ou seja, o nome dele está certo. O nome dele se encaixa perfeitamente no seu caráter. Ele já me enganou 2 vezes. Não é um herói, irmãos, como alguns pensam. Não é um homem virtuoso, pelo contrário. É um homem ambicioso que só pensa em si mesmo. Não importa quem tenha que prejudicar. Assim era Jacó. Mas, queridos, o sermão de Oséias sobre Jacó não termina no seu nascimento, agarrado no calcanhar do irmão, na covardia. Não, vai mais longe. Olha o verso 3. No vigor da sua idade, lutou com Deus. Quando era criança, Jacó enganou o irmão. Quando era adulto, Jacó lutou com Deus. Veja que Oséias está citando aqui, queridos, o texto está lá em Gênesis 32, dos versos 22 a 32. O evento no qual Jacó se converte de verdade. E precisa se lembrar que essa luta aqui descrita, lutou com Deus, ela parte de Deus e não de Jacó. Foi Deus, o anjo do Senhor, que começou a lutar com Jacó, e não Jacó que começou a lutar com o anjo do Senhor. O afastar-se de Deus parte do homem, é o homem que afasta-se de Deus pelo seu pecado. Mas o retorno a Deus é iniciativa do Senhor, é iniciativa de Deus. Queridos, a transformação de Deus na vida de Jacó, a iniciativa de Deus para transformar a vida de Jacó começou não ali em Penuel, em Gênesis 32, mas começou 20 anos atrás, em Betel, como diz os versos 4 e 5.
20 anos atrás. 20 anos atrás começou o processo no qual Deus foi quebrando, humilhando, destruindo a arrogância, a astúcia de Jacó, para que ele deixasse de ser o agarrador de calcanhar e passasse a ser Israel, ou seja, aquele que lutou com Deus, ou melhor, que Deus lute por ele, ou de maneira explicativa, que é a melhor de todas, aquele por quem Deus luta. É isso que significa seu nome. E a ideia é simples. Antes da conversão, Jacó lutava com Deus. Antes da conversão, Jacó era um mentiroso que lutava com Deus, mas após encontrar-se com Deus e ser transformado, ele tornou-se aquele por quem Deus luta. Veja que diferença. Antes, ele é o homem que luta e engana. Depois, ele é o homem por quem Deus luta. Então o profeta volta um pouco na história. Volta bem na história. Volta 20 anos na história. E diz o seguinte, olha o verso 4. Veja como ele descreve a conversão daquele homem, o evento decisivo na vida de Jacó em Penuel. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Como assim, pastor? Isso é fruto da graça. Como assim esse evento foi a ação de Deus na vida dele? O texto diz que ele lutou, não é? Lutou com o anjo e prevaleceu. A pergunta que nós precisamos nos fazer é como alguém luta com Deus e vence. Essa é a pergunta central que Oséias vai nos explicar. Como alguém luta com o anjo do Senhor e sai vitorioso. Irmãos, esse texto de Oséias é maravilhoso e é muito profundo. Porque Oséias nos traz detalhes que o próprio texto de Gênesis 32 não nos traz. Oséias não estava lá em Gênesis 32, mas inspirado por Deus, ele põe detalhes que Moisés não pôs em Gênesis 32. E ele nos dá o foco pelo qual devemos interpretar Gênesis 32. Lá em Gênesis 32, se você se lembrar ou quiser abrir a sua Bíblia rapidamente, Gênesis 32, abrindo a Bíblia sem respirar, o verso 25 nos apresenta um Jacó ferido e aleijado. Jacó, naquela luta contra o anjo, em um determinado momento apenas, o anjo toca na articulação da coxa de Jacó, no verso 25, e Jacó fica aleijado para o resto da vida. E aí, no verso 26, o anjo diz, deixa-me ir, pois já está amanhecendo o dia. E Jacó responde, olha só, não te deixarei ir. E o anjo pergunta no verso 27, como te chamas? E Jacó ali responde, Jacó. E o anjo diz, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aqui está a chave para entender esse texto. Jacó está ferido, está aleijado, o dia está amanhecendo, mas ainda está escuro, mas Jacó quer uma bênção a todo custo. Jacó ainda é astuto, malicioso e quer uma bênção a todo custo. Está lá aleijado, sem nunca mais poder andar direito, arrastando uma perna, mas não quer que o anjo vá embora. Ele quer uma bênção a todo custo. A pergunta é, quem é que vai ser abençoado? Quem é que vai ser abençoado sem antes confessar o seu pecado? Ah, eu quero uma bênção. E o anjo pergunta, qual o seu nome? Queridos, aqui é como se o anjo dissesse, quer uma bênção? Então qual é o seu nome? Quer uma bênção? Então confesse o seu pecado. Queridos, lembre-se, porque Jacó está ali em Penuel. Jacó está ali porque está fugindo. Jacó está ali porque está fugindo do seu sogro. Está fugindo com medo de morrer por causa do seu sogro. Mas há 20 anos atrás, Jacó estava fazendo o caminho inverso. Fugindo da terra de Canaã, da terra que Deus prometeu dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, e consequentemente aos seus descendentes. Ele está fugindo da terra de Canaã 20 anos atrás, porque enganou um irmão. Porque enganou um pai moribundo, cego em uma cama. Há 20 anos atrás, Jacó está fugindo da terra de Canaã. Vai parar na casa do sogro, mas antes passa em Betel.
na casa de Deus. Agora ele está voltando. Não tem para onde ir. De um lado, Jacó teme o seu sogro, tem medo de morrer, tem medo que o sogro o mate, leve suas esposas e seus filhos. Mas ele não tem para onde ir. E o único lugar que ele tem para ir é para a terra do seu irmão, que quer matá-lo. Jacó está cercado, irmãos, encurralado, não tem o que fazer. O medo dele é tamanho que ele manda N presentes para o seu irmão para aplacar a ira do seu irmão na cabeça dele. Isso já faz 20 anos. 20 anos que ele fugiu com medo de morrer, porque enganou um pai cego em cima de uma cama, moribundo, podemos dizer assim, e enganou o seu irmão gêmeo. Esse é Jacó. Fugiu e o medo de morrer era tão grande que sua mãe morreu e ele não veio para o velório com medo do irmão o matar. Mas agora ele tem medo do sogro o matar, porque ele não é peça boa. E tem que voltar para a terra do irmão. E aí faz o quê? O problema é que no meio do caminho ele se encontra com o anjo do Senhor. E ele percebe que o inimigo dele não é Labão, seu sogro, de quem ele tem medo. O inimigo dele não é seu irmão, de quem ele está morrendo de medo. Mas por causa da vida que ele levou de astúcia, de enganação e de mentira, o maior inimigo dele é o próprio Deus. Deus é o seu inimigo. E aí o anjo diz: quer uma bênção, Jacó? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Irmãos, é por isso que Oséias vai nos dizer aqui nesse verso, olhe para a sua Bíblia. Oséias vai nos dizer: lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê. É por isso que Oséias vai dizer isso. Sabe por quê, queridos? Porque essa pergunta Jacó já ouviu há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, antes de fugir do seu irmão, Jacó ouviu. E Jacó está fugindo do seu irmão exatamente por causa da resposta que deu quando ouviu essa pergunta. Seu pai, moribundo, cego, em cima de uma cama, esperando Esaú voltar do campo, porque o pai mandou Esaú ir ao campo caçar. Jacó, com a sua mãe, que também não era boa peça, a tal de Rebeca, também era uma manipuladora. Elas fazem lá um guisado, cozinham os cabritos, deixa com gosto de carne de caça. A mulher cozinhava bem, e aí ele vai, veste a roupa do irmão para cheirar como o irmão, levar comida para o irmão, enganar o pai cego e roubar a bênção do irmão. Esse é o plano de Jacó e da sua mãe. Só que Jacó está cego, mas não é burro. E Jacó pergunta em Gênesis 27, 18 e 19: quem és tu, meu filho? Jacó pegou no braço cheio de pelo da roupa do irmão, sentiu o cheiro, mas a voz não parece. Quem és tu, meu filho? E ele respondeu o quê? De cara lavada. A um pai cego e moribundo: ah, eu sou Esaú. Diga ao anjo que é Esaú. Minta para Deus. Agora, quem é tu, Jacó? Jacó se lembrou que está fugindo exatamente porque há 20 anos mentiu para enganar o pai e roubar o irmão. E Oséias diz que ele chorou. Mas a palavra hebraica aqui para choro é a palavra mais forte para choro no Velho Testamento. É choro de velório. É choro de quem acabou de perder um ente querido. É chorar alto. É chorar com barulho. É chorar de soluçar. Ah, eu quero uma bênção. Quer uma bênção, Jacó? Pois confesse o seu pecado. Quem é você? Minta para o anjo, Jacó. E Jacó chorou, soluçou e pediu mercê, ou seja, chorando, soluçando, se lembrando daquilo que fez ele chegar àquele momento, do que fez ele passar 20 anos de sofrimento, do que fez ele fugir do irmão, agora fugir do sogro e não ter para onde correr. Chorando e soluçando, ele confessa o seu nome, ele diz: eu sou Jacó, ou seja, eu sou um enganador, eu sou um mentiroso, eu sou um astuto, eu estou aqui porque minha vida toda foi mentir
e enganar. Ele chora e pede mercê, ou seja, misericórdia. Não é a declaração do nome, irmãos, é uma confissão de pecado. A pergunta é: como alguém luta com Deus e vence? Assim, chorando. É a única forma de se vencer diante de Deus, é suplicando perdão, é confessando o pecado, é se arrependendo. Jacó não tem o que fazer, está encurralado, é o sogro de um lado, o irmão do outro e ele aleijado. Agora mente para o anjo. Mente para Deus, como fez com Jacó. Não, ele entendeu que tudo aquilo era consequência do seu pecado. Ele lembrou-se da sua mentira deslavada, de que passou a vida toda tentando se dar bem às custas da astúcia, da mentira, prejudicando os outros. E agora ele chora, soluça e pede perdão. Como é que se prevalece? Se prevalece pedindo perdão. É a única maneira de se sair vitorioso diante de Deus. É implorar misericórdia, é confessar o pecado, é soluçar pelo seu pecado. Mas Oséias vai mais longe, queridos. Ele diz quem era Jacó antes, o enganador, o mentiroso. Ele diz como foi que Jacó foi transformado, deixou de ser Jacó e passou a ser Israel. Mas Oséias vai mais longe e diz: quando foi que Deus começou esse processo? Em Penuel? Não. Deus começou esse processo em Betel. Ou seja, era Deus que estava apertando Jacó desde o dia que ele fugiu. Era Deus que estava quebrando Jacó desde o dia que ele fugiu. Desde 20 anos atrás, quando ele fugiu para a terra de Labão, era Deus que estava quebrando o orgulho de Jacó, machucando-o com sua disciplina, até que ele se sentisse encurralado, sem saída para se arrepender. Olha o final do verso, olha o verso 4 e 5 da sua Bíblia. Em Betel achou a Deus, ali falou Deus conosco. O Senhor Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Note que dessa vez, Oséias diz o nome da cidade sem sarcasmo. No capítulo 5, no verso 8, ele chama Bet-Avém, casa da perversidade. Por quê? Porque o que tinha em Betel, na época de Oséias, era um bezerro de ouro. Então Oséias, de forma sarcástica, não chama o nome da cidade de Betel, chama Bet-Avém, casa do pecado, casa do engano, casa da perversidade. Mas quem Jacó encontrou em Betel não foi um bezerro de ouro. Quem Jacó encontrou em Betel foi Deus, e por isso é Betel, a casa de Deus. Jacó, queridos, foi salvo, foi transformado, mas ele nunca se recuperou daquela perda. Ele passou o resto da sua vida aleijado, é o que diz a Bíblia. Sabe por quê? Para ele se lembrar quem é ele, o miserável pecador que não consegue andar direito diante de Deus. E qual foi o Deus que ele encontrou? O Senhor dos exércitos. Teve sua vida transformada e carregou a marca desse encontro com Deus o resto da sua vida na sua perna. Que pena para Israel. Que pena para Israel, que Israel vai em Betel, mas ao invés de encontrar-se com Deus, se encontra com bezerro de ouro. Ao invés de ouvir a voz de Deus, ouve a voz de Satanás, nos falsos sacerdotes que ministram diante do bezerro de ouro. É por isso que lá não é chamado pelo profeta Betel na sua época, é Bet-Avém, casa da perversidade. E qual é a aplicação que Oséias faz desse sermão sobre o patriarca? Ele apontou quem era o patriarca. Quem era o patriarca? Ora, o patriarca era igual a vocês. Um bando de enganadores, astuciosos, mentirosos. Como é que ele começa chamando Israel? Vocês estão cercados de mentiras, no verso 2. Quer mais mentiroso que Jacó? Quer mais enganador que o patriarca de vocês? Agora, onde foi que Jacó chegou com suas mentiras? O que foi que Jacó ganhou com sua astúcia? Sofrimento. Precisou fugir do irmão gêmeo. Enganou um pai moribundo. Não pôde vir ao enterro da mãe e contou com desprezo do pai o resto da vida. Você vê Jacó se encontrando com Esaú, mas não vê Jacó se encontrando com Isaac. Jacó só vai lá em Isaac no dia de enterrá-lo com seu irmão Esaú.
Por causa da mentira deslavada, ele foi desprezado pelo pai. Não pôde ir no velório da mãe, que era igual a ele. Fugiu do irmão e foi humilhado 20 anos pelo sogro. Foi isso que ele ganhou com suas mentiras. Foi isso que ele ganhou com sua astúcia. Foi isso que ele ganhou por querer se dar bem. E para a misericórdia dele, Deus o encurralou. O deixou sem saída. Fugiu para um lado, depois tem que voltar fugindo, e no meio do caminho ele descobre quem é seu verdadeiro adversário. Como você se chama? Diz que é Esaú, que eu quero ver. Repete para Deus a mentira que disse a Isaac. Chorou, soluçou, pranteou, descobriu o motivo pelo qual estava ali, confessou o seu pecado e implorou misericórdia. Oséias exorta o seu povo a fazer o mesmo. Olha a aplicação do profeta, olha o verso 6. Converta-te ao teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus sempre espera. O profeta está dizendo: arrependam-se. Olhe para o patriarca de vocês. Quando foi que ele saiu vitorioso? Quando chorou, quando confessou o seu pecado, quando pediu misericórdia. Porque vocês não pedem perdão? Porque vocês não imploram a misericórdia do Senhor? Queridos, que aplicações podemos tirar para as nossas vidas? Nós que estamos tão longe de Oséias e mais longe ainda de Jacó na história. Quais aplicações podemos tirar para as nossas vidas? Primeiro eu quero que você olhe o verso 12. Efraim me cercou por mentiras e a casa de Israel com engano. Judá está constantemente vagueando com El-Baal e sendo fiel àqueles aos quais ele considera santo, como traduzimos. Qual é a aplicação? Israel está pior que Judá, sim, irmãos. Israel está mais afundado no pecado do que Judá. Judá já está com o coração dividido e começa a achar que os falsos deuses, os ídolos dedicados a Baal, são santos. Mas, antes de acusar o pecado de Israel, é melhor Judá olhar para o seu próprio pecado, porque Deus vai cobrá-lo. Não adianta olharmos e dizer: fulano é pior que eu, ciclano tem mais pecado do que eu. Não é solução. Ninguém se salva do inferno por ter um pior que ele, queridos. O único livramento é arrependimento e fé. O apóstolo Pedro nos diz algo muito interessante que tem a ver. Em 1 Pedro 1,17, Pedro diz: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, se você chama Deus de Pai, se lembre que Deus também é um justo juiz. E é melhor temê-lo. É melhor honrá-lo. E é melhor temê-lo para que não caia na disciplina. Se você chama Deus de Pai, lembre-se que Deus é Pai, sim. Mas lembre-se que Deus também é santo e justo. E Deus é um Pai perfeito. Deus não é enganado pelo sentimentalismo e pelo choro dos filhos para enganá-lo. Deus disciplina os seus filhos. Lembre-se que Deus é Pai, mas lembre-se que Deus é justo. É melhor temê-lo. Tem outra aplicação que precisamos fazer. Efraim persegue o vento, faz aliança com a Síria e o seu azeite se leva ao Egito. Que loucura é essa, irmãos? Sabe o que Israel está fazendo? Querendo servir a dois senhores. É servindo a Síria de um lado, querendo servir ao Egito do outro. O pensamento é o seguinte: no dia que a Síria me fizer mal, eu recorro ao Egito. No dia que o Egito me fizer mal, eu recorro à Síria. Mas que loucura! Ora, agora pense comigo, se é loucura fazer alianças políticas com dois inimigos, se é loucura servir a dois senhores no âmbito político, imagine no âmbito religioso. Se é pastorear o vento, investir a vida no vento, fazer aliança com dois povos inimigos no âmbito político, imagine quem quer servir a dois senhores no âmbito espiritual.
Sabe o que Jesus diz em Lucas 16? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Israel deveria ter ouvido isso no passado. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Pare de correr atrás do vento. Pare de querer montar em 2 cavalos. Pare de viver uma vida de pecado e vir aqui louvar a Deus. Você está correndo atrás do vento. Se você não entregar sua vida a Cristo, se você não confiar só em Jesus Cristo, você está perdendo a sua vida. Está correndo atrás do vento. Vai querer montar em 2 cavalos de uma vez só. É confiar em Cristo aqui e no pecado aqui. Aqui eu sigo a Escritura, aqui eu sigo meu coração. E você acha que é assim? Que vai funcionar isso? Ora, Israel fez isso. E veja no que deu. Veja que catástrofe esse povo sofreu. Queridos, tem outra aplicação. E quando nós nos lembrarmos de Jacó, nós podemos resumir a vida de Jacó em 2 versículos. Oséias 12, 3 e 4. É o resumo da vida de Jacó. No ventre, pegou no calcanhar de seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e pediu mercê. Em Betel achou a Deus. E ali falou Deus conosco. É um resumo da história de Jacó. Enganador, mentiroso. E o que colheu com isso? Só sofrimento. Fugiu do irmão, enganou o pai, foi humilhado pelo sogro durante 20 anos. Mas o que Jacó precisava saber, irmãos, é que o inimigo dele não era Esaú, não era Labão, o inimigo dele era Deus. Por causa da sua vida de mentira, por causa da sua vida de amor a si mesmo, por causa do seu orgulho, por causa do seu desejo desenfreado, por poder e por realização particular. O inimigo de Jacó era Deus. Então, quando Deus mais uma vez se colocou no caminho de Jacó em Penuel, em Gênesis 32, Jacó de fato o viu como inimigo e quis lutar com Deus. E aí você vai dizer, Jacó é louco, queria lutar com Deus. E eu te pergunto, qual é o pecador que não quer lutar com Deus? Encontre um pecador que não tenha tentado lutar com Deus. Todos tentam. Todos querem fugir e, se for preciso, lutar com Deus. São, queridos, e é preciso ser quebrado por Deus, como foi Jacó. É preciso ser encurralado por Deus. Se vê sem saída, como se viu Jacó, é um sogro de um lado, o irmão do outro e Deus no meio. E se vire. Assim como Jacó, nós queremos vencer pela força, pela astúcia, queremos ganhar do nosso jeito, queremos ser bem-sucedidos, ser abençoados, com o coração dividido. Mas só tem um jeito, é chorando, é soluçando, confessando o pecado e pedindo misericórdia. O Deus que nós queremos ser abençoados, que eles não é qualquer um, é o Senhor dos exércitos, como diz o verso 5. O único jeito de se sair bem é confessando o pecado, é chorando e implorando a misericórdia do Senhor. A pergunta que eu te faço é: por quanto tempo mais você vai tentar lutar com Deus? Por quanto tempo mais? Lembre-se, Deus se encontrou com Jacó em Betel, logo quando Jacó fugiu. 20 anos antes desse encontro em Penuel. O Senhor prometeu abençoar Jacó, o Senhor prometeu bênçãos a Jacó, mas o Senhor diz: eu sou o Deus de Abraão e de Isaac, teu pai. Está lá em Gênesis 27, pode olhar. Não era o Deus de Jacó, não. Eu sou o Deus de Abraão e de Isaac, teu pai. Quem dera se Jacó tivesse chorado ali, lamentado, confessado o seu pecado, dissesse: ah, Senhor, eu roubei meu irmão, porque a bênção era dele e não minha. Eu enganei meu pai moribundo, eu sou um mentiroso, eu sou um enganador. Talvez não tivesse passado 20 anos sofrendo. Quanto tempo mais você vai tentar lutar com Deus para enxergar
que a única forma de ser abençoado é quando você confessar o seu pecado, chorar diante de Deus, suplicar o perdão do Senhor. Quanto mais você vai tentar lutar contra Deus? Quanto tempo mais? Queridos, tem algo que é maravilhoso nesse texto, no texto de Jacó, e por vezes nós deixamos passar despercebido. Olhe só o que diz o verso 3. No ventre pegou no calcanhar do seu irmão. Você não se lembra de nada lendo esse verso? Você não se lembra de nada? No ventre pegou no calcanhar do seu irmão. É essa figura que muitos chamam de herói na Bíblia. E dizem, faça como Jacó. Você não se lembra de nada? Jacó nasceu pegado no calcanhar do irmão. Não se lembra de nada. Gênesis 3, verso 15. O Senhor dizendo à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente. O descendente da mulher te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o... Não tem na Bíblia de ninguém? Lhe ferirás o calcanhar. Jacó nasceu pegado no quê? É um herói? Jacó nasceu descendente da serpente, irmãos. Descendente da serpente, filho da ira, como também os demais. Inimigo de Deus, foi assim que ele nasceu. Mas Deus, na sua graça, o fez seu filho. Só Deus tem poder para fazer isso. Só Deus tem poder para tirar um descendente da serpente, um descendente de Satanás, um filho da ira, e transformá-lo em um seu filho, em alguém que antes lutava contra Deus, para alguém por quem Deus luta. É isso que significa Israel. Só Deus pode fazer isso. Portanto, arrependa-se pelo seu pecado. Eu não sei que vida você tem levado, em como anda a sua vida longe de Deus. Mas se Deus perdoou Jacó quando ele chorou e pediu misericórdia, Deus é igualmente bondoso e misericordioso para perdoar você. Deus tem poder para fazer um filho de Satanás se tornar seu filho por meio de Cristo Jesus. Deus tem poder de fazer com que aqueles que não eram seu povo se tornem seus filhos em Jesus Cristo. Queridos, que pena que Israel não notou isso. Que pena que Israel não notou isso e muitos não notam. Nós não nascemos bons, não nascemos santos, nascemos agarrados no calcanhar, nascemos como enganadores, nascemos astuciosos, mentirosos, pecadores, longe de Deus. Nascemos, como diz Efésios capítulo 2, mortos nos nossos delitos e pecados, seguindo o desejo da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E sabe o que éramos? Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, sendo nós ainda pecadores, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Está lá em Efésios 2, do 1 ao 4. Queridos, nós éramos Jacó. Nós nascemos como filhos de Jacó. E eu espero que você se arrependa, que você chore diante de Deus, que você confesse o seu pecado, que você creia em Cristo como único e suficiente Salvador, para que você faça parte do Israel de Deus, aqueles por quem Deus luta, aqueles por quem o Senhor age, aqueles por quem Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Tem uma última aplicação completando essa. Em Betel achou a Deus e ali falou: Deus conosco, Deus Emanuel, Deus no meio do seu povo. Que pena para Israel, irmãos. Eles não achavam mais a Deus em Betel, eles achavam um bezerro de ouro. Por isso era a casa da perversidade. Eles não ouviam mais a Deus, eles ouviam seus falsos profetas, seus falsos mensageiros. E aqui eu te pergunto: você vem aqui buscar a quem? A Deus ou a um bezerro de ouro?
Você vem aqui ouvir as Escrituras ou ter os desejos do teu coração satisfeito? Você ouve a voz de Deus na Escritura? Você ouve a voz do Senhor na sua palavra? Ou você ouve um bezerro de ouro? É isso que você quer ouvir, os desejos do teu coração. Espero que você ouça a voz de Deus. E por isso te faço a mesma advertência do profeta no verso 6. Converta-te ao teu Deus. Guarda o amor e o juízo. E no teu Deus sempre espera. Converta-se ao Senhor. Ouça o Senhor nas Escrituras. Deixe de ser filho de Jacó. Deixe de pensar em si mesmo. Negue-se a si mesmo. Arrependa-se pelo seu pecado. E coloque a sua fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Vamos orar, irmãos. Vamos falar com Deus. Fiquemos todos de pé.